Boa noite, amigos do canal. Estamos aqui para uma mensagem educacional na web, no qual está presente eu, professor Jackson de Oliveira, e o professor doutor Lindomar Ferreira, diretor da Faculdade de Educação do campus de Altamira. E é interessante dizer que essa mensagem que trazemos no cotidiano da nossa vida é muito importante para que possamos refletir o momento em que estamos vivendo, momento este que nos traz preocupações de diversas formas. É interessante também dizer que fazemos essas nossas lives com muito carinho para que o conhecimento possa chegar até você, esse pensamento de debate, de reflexão. E com a palavra agora o professor Lindomar. Boa tarde a todos, aliás, boa noite a todos, né? É uma satisfação também estar aqui, conversar com todos que nos assistem, né? Por estas lives que nós estamos produzindo nesse período em que a gente está recluso, né? O tema de hoje, ele é um tema extremamente importante. Ele não é um tema, vamos dizer assim, do momento, ele não é um tema que muitas pessoas gostariam de ouvir, né? Mas ele é um tema fundamental, porque ele é uma necessidade na sociedade contemporânea, né? Então, hoje o nosso trabalho ele vai ser assim, nós vamos fazer essa conversa inicial, essa apresentação, estamos fazendo, né? Na sequência, nós vamos ter uma apresentação breve, pequena, uma pequena mensagem de média aí de 10 a 15 minutos, e depois a gente abre aí para uma conversa, para um debate. A gente vai estar atento aqui no chat às questões que serão enviadas e aí a gente vai conversando. Então, nesse sentido, a gente vai dar início ao trabalho, início à nossa conversa, tá? Professor Jackson. Ok. Então, qual é a temática de hoje? O Lindomar já iniciou, é o propósito e o sentido da vida. Porque, muitas vezes, nós iniciamos as nossas discussões com a seguinte questão: de onde viemos e qual o objetivo de estar presente nesse mundo. Então, o sentido da vida é um questionamento tanto filosófico como também um questionamento teológico. Nós vamos abordar os aspectos no contexto filosófico. Então, juntamente com discussão sobre o sentido da vida, nós vamos também utilizar questões voltadas ao propósito da vida, ou seja, são duas questões que estão sendo bastante debatidas desde o início da existência humana. Ou seja, a filosofia grega ela já trazia questões voltadas à busca da felicidade plena. E por todo o contexto da história, vimos que a busca da felicidade ela é uma constante do ser humano. E se fala muito na transformação da sociedade por meio da educação. E eu trago aqui uma fala inicial para a gente iniciar esse debate a partir da perspectiva de Paulo Freire. Ele vai dizer o seguinte, que educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, somente por meio do acesso à educação e da busca da autonomia para desenvolver aspectos gerais da busca de um propósito, depois eu vou deixar para vocês um contato para mim distribuir para aqueles que quiserem, uma ferramenta poderosa para que a gente possa fazer o nosso autoconhecimento e, a partir daí, traçar aspectos que devem ser mudados na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, na nossa forma de ver o outro, para que a gente possa identificar tanto o propósito da nossa vida
quanto o sentido. Bom, eu gostaria de iniciar hoje a minha fala. Contei já, 15 minutos. 10. Ok, 10 minutinhos para não ser muito longo, para a gente abrir um espaço hoje para o pessoal também participar. Hoje eu gostaria de falar para vocês, não de um conteúdo, vamos dizer assim, meramente acadêmico, né? Mas eu gostaria de falar desse tema, cotejando um pouco com as minhas leituras, né? Sobre temas que a gente vai se interessando ao longo da vida, que a gente vai estudando, né? Que é a questão do sentido da vida. Então, eu queria iniciar a minha fala dizendo o seguinte: ninguém vive só, né? E essa minha frase, ela não está muito no campo do que Paulo Freire fala, dessa interdependência humana. O que eu quero dizer é que só existimos quando temos como referência o outro, o mundo, tá? Então, tem uma constatação que todas as religiões fazem, né? Que nós temos duas dimensões: a nossa dimensão material, física, né? Aquela que os olhos, a visão ocular alcança, né? Que o tato alcança, né? Que a percepção sensorial alcança. E nós temos uma outra dimensão, que é a nossa dimensão imaterial. Os religiosos chamam esta dimensão de dimensão espiritual. E a ciência também trabalha, reconhece essa dimensão com outros termos, né? Então, portanto, ainda que por compreensões diferentes, todos nós concordamos de que nós temos essas duas dimensões, que elas se completam e coexistem, né? Então, por exemplo, estados de tristeza como raiva, estados de espírito como raiva, alegria, altruísmo, né? Entre outros tantos sentimentos que nós temos, eles são comumente compreendidos como resultado da vida material, né? E social. Então, por exemplo, nós somos incentivados a todo tempo a melhorar a nossa condição, como diz na gíria, né? Melhorar o nosso astral. E como é que a gente melhora o nosso astral? Nosso astral é melhorado, às vezes, com uma cerveja, com uma boa roupa, com uma boa companhia, com uma boa casa de show, né? Enfim, né? Com atividades que a vida social, né, proporciona, que a vida material dispõe, né, para a gente consumir. Então, isso, basicamente, dá-nos a impressão de que as condições materiais de existência, elas determinam a nossa dimensão imaterial, né? Então, a riqueza tem um sinônimo de felicidade, de sentido, né? E, portanto, a pobreza não. E nós vamos também identificar, por exemplo, outros aspectos da vida material que está diretamente colado. As propagandas são resultado disso, né? O cigarro, um bom móvel, um bom carro, né? Um bom automóvel, etc. Tudo isso está ligado a essa sensação de felicidade, né? De melhoria do astral. Então, essas questões todas da dimensão social, ela parece determinar nossa dimensão imaterial, tá? E assim, o sentido da nossa própria vida. Quantos de nós passa a maior parte do tempo diário tentando ser feliz, mas tendo como referência essas questões materiais, né? Então, nesse processo, o sentido das vidas humanas, ele é deslocado para o exterior, né? O sentido da vida humana parece estar nas coisas. O sentido da vida humana parece estar naquilo, no outro, e não em nós, né? Então, o sentido, muitas vezes, para resumir, está no ter e no consumir, né?
Bom, para além de todas essas buscas, né, que nós temos feito rumo à felicidade, né, nós temos um processo doloroso, né, porque essa busca de sentido que as pessoas fazem rumo à felicidade é uma dimensão que a pessoa se debate entre o exterior e o interior, né? Então, a felicidade é o fim último para cada pessoa. Todos nós desejamos ser felizes. Todos nós. A humanidade, a busca da humanidade é pela felicidade. Não há outro valor maior que se busque que não seja a felicidade. Então, nós temos variadas formas, felizmente, de dar sentido à nossa vida. Muitas pessoas dão sentido à sua vida na fé religiosa, com a fé religiosa. Outros dão sentido à sua vida com uma expressão através da arte, né? Uma expressão de vida. Do altruísmo, muitas pessoas gostam de praticar a caridade, etc. e tal. Então, há vários caminhos, várias pessoas se encontram a felicidade por vários caminhos, felizmente, né? Então, a ciência, a política são outras formas pelas quais as pessoas também buscam a felicidade. Só que é o seguinte, esse caminho é de cada um, certo? Então, essas formas são formas que a gente pode fundamentar o sentido da nossa vida, né? Mas desde que elas estejam conectadas à nossa dimensão interior, né? Nós podemos encontrar médicos infelizes, professores infelizes, pessoas ricas infelizes, pessoas com saúde infelizes, etc. e tal, né? Então, a felicidade, ela necessariamente ela passa por essa conexão da dimensão individual, da dimensão interna, da dimensão espiritual e a dimensão externa, né? A dimensão utilitária da vida, né? Então, a grande questão é, a educação, ela tem nos levado para uma vida feliz e dotada de sentido? Essa é uma questão que eu sempre fico me perguntando, né? Será que a escolarização, será que essa forma educacional que a gente preparou para os nossos filhos e adolescentes da vida, do mundo contemporâneo, ele está colaborando efetivamente para dar sentido à vida das pessoas? Né? Bom, não é o que nos diz os acontecimentos diários da vida social, né? Nós temos mesmo na escola, por exemplo, às vezes uma máquina de produção de episódios que não nos deixam, não constrói a felicidade e o sentido da vida de cada um, né? Então, nestes tempos de pandemia, onde o valor da materialidade é posto à prova, a escolarização parece não fazer tanta falta face à preservação da vida. Ou seja, ninguém ousa ir para a escola, ninguém ousou ir para a escola. Por quê? Porque a vida estava em xeque. Então, essa condição foi posta em xeque, né? Nos questionando sobre o papel da educação em dotar nossas vidas de sentido. E será, de fato, que a educação escolar ela tem dotado nossas vidas de sentido, né? Então, é mais uma questão que está colocada hoje nessa tríade entre a vida, a escola, a vida individual, né, e a vida social, né? Então, por exemplo, Bogdan Sochowski, que é um escritor polonês, ele fala em pedagogias da existência e pedagogia da essência, né? E coloca a pedagogia da essência como uma pedagogia que superou a pedagogia da existência, né? Não é bem assim, né? Tem outro pensador, que é Emile Durkheim, que diz, aliás, que diz o seguinte, John Dewey. John Dewey, ele fala que a educação é vida, ela não é preparação para a vida. A escola, muitas vezes, o primário prepara para o secundário prepara para a
a faculdade prepara para uma profissão, e depois prepara, e a gente fica nessa tensão, esperando uma vida que virá. Então, essa questão, o John Dewey, ele nos ajuda a refletir nesse aspecto, né? Então, entender o sentido da vida é talvez uma das mais nobres finalidades que a escolarização pode agregar ao seu dever ser, né? A missão de educar para uma humanização impõe uma reflexão dos fins dessa educação, né? Que a escola põe para si. Efetivamente, quais os valores que a gente tem adotado na nossa escola? Que valores são? Eles nos ajudam a nos humanizar? Eles nos ajudam a caminhar em direção à felicidade, né? Então, o sentido da vida é uma necessidade inerente a cada pessoa humana. Todos nós queremos, né? Mas encontrar-se consigo mesmo é se encontrar com o mundo, né? E se encontrando com o mundo, a gente se encontra com todo mundo, né? Quer dizer, nesse aspecto, a dimensão individual, a dimensão interna, a dimensão espiritual, interior, ela deve ser acionada, a educação de si, né? Então, essa reflexão que ontem eu acabei escrevendo um pequeno release, né, para hoje, para a gente iniciar a nossa reflexão sobre o sentido da vida, né? E o papel da escolarização nesse processo. Muito bem. Dando sequência, muitas vezes nós confundimos o sucesso e o propósito da nossa vida com bens materiais. Mas sabemos que o sucesso e a felicidade estão ligadas diretamente a outros aspectos bem maiores do que somente as questões materiais e questões financeiras. Muitas vezes nós aprendemos durante a nossa vida escolar e a sociedade acaba nos cobrando isso, que ter sucesso na vida é ter um bom carro, é ter uma boa casa, é ter uma conta bancária bem recheada de dinheiro. Não que ter todos esses aspectos e esses bens sejam totalmente ruins, mas somente os bens materiais não nos leva à felicidade. Acaba nos deixando um vazio. Santo Agostinho é um filósofo cristão viveu entre os séculos 4 e 5. Ele dizia que ser humano é ter um vazio. E na sua visão, esse vazio, que ele vai chamar de um buraco, só poderia ser preenchido por Deus. Muitas vezes as questões sociais, elas acabam influenciando diretamente na nossa felicidade e no sentido que buscamos. Mas é interessante que para fazer com que a nossa vida tenha um sentido maior, nós temos que descobrir qual o propósito da nossa vida. E dentro desses aspectos, eu poderia citar aqui 3 caminhos ou métodos que poderiam ser utilizados para que a gente pudesse identificar esse propósito. O primeiro, investigação da vida, é buscar o nosso autoconhecimento, porque muitas vezes eu não conheço os meus medos, meus pontos fortes, meus pontos fracos, aquelas situações que possam me bloquear. E somente rompendo os meus medos, eu vou ter a possibilidade de construir uma carreira mais sólida, construir aspectos de enfrentar o cotidiano da nossa vida. Vemos também o que tem faltado muito é a questão do afeto, do respeito pela vida do próximo. Nós vimos aí que nesse momento, onde alguns gestores deveriam estar preocupados com a classe menos favorecida, aquelas classes que estão em questão de risco social, vemos os jornais aí onde aparecem
algumas pessoas ligadas a desvio de recurso, a compras onde se aumenta o preço, poderia se comprar mais, e esse momento também nos revela uma grande diferença social que existe no Brasil. Poucas pessoas com muitos recurso financeiro, em boas casas, e uma grande maioria da população passando por dificuldades. Então, essa pandemia ela vai nos trazer e vai nos mostrar essas situações. E essa investigação de vida tem a ver também com o poder que o nome de cada um de vocês tem. Por exemplo, se pesquisarem rapidamente no Google, vocês vão poder ver que cada nome tem aspectos relevantes quanto à questão de significado. E identificar esse significado é um dos pontos importantes dessa investigação de vida. Por exemplo, eu já fiz a pesquisa há algum tempo atrás. Jackson José. Jackson quer dizer filho de Jack, filho do homem agraciado por Deus. E José, aquele que acrescenta. Então, um nome forte desse não poderia passar pela vida sem acrescentar algo às demais pessoas. O segundo ponto, depois que eu faço uma investigação de vida, faço a minha perspectiva de autoconhecimento, meus medos, minhas fraquezas, é encontrar um lugar onde vai tornar você uma pessoa especial, porque todos nós temos algo de especial nessa vida. E, a partir daí, iniciar uma jornada possível, buscando e querendo descobrir a felicidade. Nós temos que buscar essa construção da felicidade a partir da identificação de um propósito. Nós vemos que muitas pessoas, elas nascem para servir. E isso é um propósito muito interessante, porque acaba ajudando a construir aspectos de formação de pessoas, de construção de liderança, de formação solidária, que são aspectos que muitas vezes nós não conseguimos encontrar na escola quando estamos preocupados somente com as questões dos conteúdos. E a formação ela acaba ficando um pouco a desejar nesse sentido do pertencimento, nesse sentido de construir uma visão social mais justa, sem racismo, uma visão mais igualitária, porque muitas vezes a própria construção do contexto escolar acaba nos tratando como se nós fôssemos o tempo todo concorrente. Eu falava na sala de aula que, nas turmas de direito, que os alunos eles não precisavam se ver ali naquele momento como concorrentes, mas como colaboradores. E a partir do aumento dessa rede de colaboradores, eles teriam uma possibilidade maior de construir uma carreira sólida e uma carreira vinculada ao trabalho coletivo. Isso não quer dizer também que alguns aspectos sociais não sejam ruins. Não é isso. Mas nós temos que ver com maturidade os aspectos que podem influenciar na construção desse propósito e aspectos que podem dificultar eu encontrar o meu propósito de vida. Muito bem. Nós temos algumas pessoas que estão interagindo conosco, né? E estão nos apontando já algumas, nos dando um retorno do debate, né? Eu gostaria de ressaltar aqui a presença da Andreane, né? A Andreane já está arriscando aí uma discussão acerca
da definição de uma posição da escola, seria uma posição holística, uma posição que reflete sobre esse aspecto da alienação, né? Muito interessante, né? A Maria Eridan também está presente, o Delvan Bento, né? Falando um pouco sobre essas questões, sobre esses momentos, né? Que a gente está criando na pandemia, né? Fazer reflexão, aproximar a universidade das pessoas, né? Vejam bem, a partir das leituras que eu tenho feito ultimamente, eu não vejo uma receita, né? Mas eu gostaria de estabelecer algumas necessidades, né? Algumas questões que são importantes, né? Acho que a escola ela não pode, especialmente aquelas que atendem até a 4ª série, elas têm que ter uma conexão com as famílias. E mesmo as demais escolas, né? A família, ela tem que ter uma conexão com a escola. Essa é uma tarefa que a gente sempre fala, mas a gente efetivamente não consegue. E a questão é, por que não conseguimos fazer conexão entre a escola e a família? Por que não se consegue chegar? A outra questão é, por que algumas escolas conseguem chegar nas famílias e colocar a família nesse processo? E por que outras escolas, a maioria, não consegue, né? Essa é uma questão, para mim, que é o corolário de tudo, né? Bom, outras questões na escola... hoje, por exemplo, está na moda se falar sobre o respeito, né? Especialmente a Rede Globo tem essa campanha do respeito, do respeito, do respeito, mas ela não respeita nada, né? Não há respeito, né? Quer dizer, o conteúdo que passa não se pergunta, né? Etc e tal. E depois ainda se joga a culpa na família, né? Porque a família deveria tirar da frente da televisão, né? Imagina, né? Mas, enfim, eu acho que é um pouco isso, né? A outra questão que deve estar presente na escola é o diálogo. O diálogo é muito importante, né? E algumas escolas conseguem caminhar nessa direção, conseguem, vamos dizer assim, gerar uma aproximação para o diálogo e outras não. Outra questão, os valores da escola. Falar em educação é falar em valores. Então, a educação, ela é vida. Não é uma aula que vai me ensinar a ser, mas é viver aquela situação. Existe uma frase que é muito corrente, né? É antiga, né? As palavras comovem, os exemplos arrastam, né? Então, para dizer que se a escola não for uma escola de vivências, né? De vivências, né? Prática esse termo, eu prefiro o termo vivência, é chegar na escola, estar no ambiente, isto é a vida, a própria vida, né? Então, a questão dos valores da escola devem estar bem claros, né? Muito claros, né? A posição da escola ela tem que ser muito clara, né? Então, por exemplo, disciplinas, condutas, o respeito não é apenas um discurso. O respeito ele tem que ser uma vivência, né? Quer dizer, se a professora, ela deve envolver todo o ambiente da escola, né? Ou seja, tanto os alunos quanto os mestres, os professores e os outros atores da escola. Então, o respeito não se confunde em nenhum momento com aulas para se, vamos dizer assim, aprender a respeitar as pessoas, né? Então, se de repente a criança ou o adolescente ele não tem um pouco essa dinâmica na casa dele, né? A escola pode ser um espaço também que pode levar ele a ter, né? Vamos dizer assim, uma vivência nesse campo, né? Muitas pessoas se ajustam quando vão para o exército, né, para as forças militares, né? Ele está falando isso comigo. Estou falando com o Jacques. Então, é um pouco para iniciar o debate, colocar essas questões e a gente vai caminhando. Assim, eu estou vendo aqui os comentários, tanto do YouTuber como do Facebook.
E tem alguns questionamentos aqui, como a escola deveria trabalhar questões de frustrações, das angústias com as crianças. Isso tem muito a ver com a questão o que nós vamos chamar de mente racional e mente emocional. Muitas vezes, principalmente nas escolas públicas, alguns alunos eles têm dificuldades em casa, algumas famílias desestruturadas, mas tem se notado também que alunos com famílias estruturadas, em condições financeiras favoráveis, também apresentam frustrações e angústias. Então, como lidar isso dentro do cotidiano da escola, em que nós temos aí um grande índice de suicídio dentro das sociedades modernas atuais? Então, são questões que devem ser pensadas a partir, talvez, de uma equipe multidisciplinar para ver como se poderia solucionar isso a partir da utilização da estrutura da escola. Porque muitas vezes em casa se tem uma dificuldade maior para identificar. E muitas vezes nas escolas, os profissionais, os professores, quando identificam, não tem um apoio necessário, principalmente nas escolas públicas, dos governos, seja ele municipal, estadual e federal, para solucionar aquela situação daquele aluno. Isso vai perpassar por vários níveis, seja na educação básica e também de nível superior. Como se trabalhar esses aspectos? São questões que devem ser reestruturadas, fortalecendo as escolas para que tenha possibilidade de solucionar ou ajudar a solucionar esses problemas, porque a gente vê as frustrações, as angústias, as questões da depressão, alunos que se trancam dentro do banheiro e acabam se cortando, e muitas vezes a gente está dentro da escola de mãos atadas por não ter o suporte do psicólogo, do sociólogo e de outros profissionais que poderiam colaborar com a resolução desse problema, e acaba ficando tudo na costa do professor, que já está sobrecarregado com algumas ações e acaba não tendo a possibilidade de resolver esse problema. Porque muitas vezes, sabe como o professor consegue aumentar um pouquinho a sua renda? É multiplicando a sua força de trabalho, de manhã, de tarde, de noite. E muitas vezes um bom profissional, ele acaba sendo prejudicado por essa carga excessiva de trabalho, salas lotadas, estruturas muitas vezes inadequadas, onde salas quentes, alguns ar-condicionados não funcionam e acabam prejudicando o trabalho desse profissional. Certo? Essa dimensão, voltando para aquela conversa inicial que nós tivemos, né? Muitas vezes nós compreendemos como espiritualidade apenas e tão somente as questões que envolvem a religião. Então, primeiro mito, né? Primeiro entendimento que não é este, né? Retirar esse entendimento inicial que a espiritualidade, ela a religiosidade é apenas uma das mobilizações da espiritualidade humana, né? A espiritualidade, ela está em tudo, né? Então, eu sinto que a escola, ela tem pouco instrumental para mobilizar esse lado imaterial das pessoas, né? No sentido de que a gente pode estimular a sensibilidade, a estética, a gente pode fortalecer o sentimento, a gente pode fortalecer a autoestima, a gente pode estimular até a participação. A autoestima, ela influencia diretamente sobre a autoestima. E assim, a autoestima, ela pode redundar, ela pode colaborar com melhores condições de aprendizagem da pessoa humana, né? Não vou nem falar do aluno, mas da pessoa humana. Então, esta dimensão
da espiritualidade, ela é fundamental na escola, né? Não é que tem que ter religião na escola, não é isto. Mas a espiritualidade, ela passa por a pessoa se perceber como indivíduo, se perceber como interioridade, né? Por exemplo, o que é a yoga? A yoga foi uma forma que as pessoas encontraram de fazer um retorno para dentro de si. É se afastar um pouco deste clima de determinação das condições materiais de existência sobre a vida humana e encontrar-se consigo, encontrar-se com a sua centelha divina, né? Então, nós precisamos do silêncio, nós precisamos da calma, nós precisamos de uma conversa com tranquilidade, nós precisamos estabelecer uma conexão que não seja uma conexão estimulada por agentes externos, tão somente, né? Estimulada por condições materiais de existência, né? Mas nós precisamos efetivamente criar condições para que a pessoa humana não encontre os outros, mas encontre a si própria, né? Porque nós temos o universo em miniatura dentro de nós, né? Nós precisamos tomar consciência disso. Tomar consciência disso significa o quê? Possibilitar mecanismos de viver o nosso universo, de viver a nossa interioridade, né? Eu sei que os meus alunos vão estranhar um pouco, né? Mas essas são as minhas últimas leituras que eu tenho feito sobre religião comparada, sobre antropologia da religião, né? Sobre essas questões filosóficas que compreendem essa questão da valorização da pessoa humana, né? Outro aspecto que nos deixa preocupado, e Thomas Hobbes já tratou do assunto, quando ele diz: o homem é o lobo do homem. Tem também uma discussão a partir da visão de Lacan, onde é o homem é o lobo do homem, onde os inimigos parecem que estão dentro da mesma espécie humana, onde se perde o respeito, onde se perde questões de alteridade, onde praticamente a concorrência está acima dos demais aspectos da vida, onde questões sociais de colaborar com o próximo muitas vezes não são vistas como boas ações. E nós somos feitos também de sentimentos. E esses nossos sentimentos, que mexem com as nossas emoções, eles também vão mudar ao longo da evolução do ser humano. Ou seja, essas nossas emoções, elas podem se adaptar ao contexto em que o ser humano está inserido. E quando eu reconheço as minhas emoções e consigo equilibrar essas emoções com a racionalidade, isso pode facilitar a compreensão das complexidades que nos trazem o cotidiano das nossas vidas. E uma citação aqui, eu não lembro o autor agora, mas diz o seguinte: nós não podemos ter resultados diferentes fazendo sempre as coisas da mesma forma. Nós temos que mudar para que as outras pessoas e o contexto em que nós estamos inseridos, eles também possam mudar. Muitas vezes a gente fica esperando a mudança do próximo, onde muitas vezes o erro ele pode estar em mim. Eu não consigo enxergar nessa perspectiva e acabo transformando
o ambiente de trabalho num cenário negativo, acabo transformando o ambiente de trabalho em um ambiente improdutivo. E a partir do momento que eu consigo perceber que sou eu que tenho que mudar, naturalmente as ações desse cotidiano de trabalho elas vão ser mais fáceis e também mais produtivas a partir desse relacionamento com os demais. Certo? Então já estamos chegando próximo ao final. Tem alguma mensagem, alguma pergunta que queira responder? Queria ressaltar aí os comentários da Raimunda Rodrigues, Andriane novamente, a Joana, tá? A Andriane ela fez 2 questões aqui interessantes, né? Que ela diz assim, o seguinte: um dos pontos que deve ser trabalhado nas crianças e nos jovens seria o seguinte: como lidar com suas frustrações, perdas e angústias, né? Essa é a primeira questão que ela coloca. A segunda questão que ela coloca também, que nós temos que fazer funcionar a rede de apoio aos alunos, desde a saúde, a ação social, a educação, por todas as esferas, né? Eu considero isso muito importante, mas essa questão ainda está no campo das condições materiais de existência. Será que elas, por si só, elas colaboram para o indivíduo acessar o seu interior? Essa é uma questão. Por exemplo, às vezes você vai numa escola pequena, pobrezinha, e você entra naquela escola, o clima, você sente o cheiro daquela escola, é um cheiro gostoso de se respirar. Você vê as crianças numa colaboração, numa interação, a professora sempre muito disposta, né, muito focada, vivendo aquele momento. E às vezes a escola não tem muita coisa, né? Não tem psicólogo, não tem assistente social, mal tem a merenda, etc. e tal. Então são essas reflexões que ultimamente eu ando fazendo, né? Penso, né? E aí fica um pouco essa coisa para a gente compartilhar, Andriane, também, né? Efetivamente, qual é o limite, qual é o potencial dessas questões no campo da interioridade, né? No campo da espiritualidade, no campo da dimensão interior da pessoa humana, né? Então, essa é uma questão que nós estamos caminhando para compreender, né? Porque falar de vida, nós temos 2 dimensões da vida, né? A vida material e a vida espiritual. Não que elas estejam separadas, né? Mas uma depende da outra. É claro que as condições materiais, elas influenciam na espiritualidade, né? Mas nós não podemos achar que também é uma escolha de cada um, né? De achar que as condições materiais de existência redefinem a espiritualidade. Muitas pessoas, Paulo, por exemplo, vivia pela fé. Madre Teresa de Calcutá viveu pela fé, né? E tantos outros homens, né, com caráter, com a sua dimensão altruísta, construíram esse mundo, né? Você vai ver que os grandes homens, na verdade, eles tinham o altruísmo como uma das qualidades muito importantes. E o altruísmo, ele emerge, sim, de uma questão interior, de uma questão pessoal, íntima, né? Que vem do espírito, como a alegria, né? Como um sentimento que emerge do interior da pessoa humana. Então, eu continuo nesse debate, né, pontuando estas questões, né? Pretendo escrever alguma coisa a esse respeito, né? Porque o que eu percebi depois dessas 3 décadas de formação e de atuação na educação que esse nosso arcabouço teórico-acadêmico, ele não conseguiu chegar, ele não conseguiu aproximar o ser humano de si próprio, ele não conseguiu fazer com que o ser humano se encontre consigo próprio, né?
Então, eu acho bem interessante, nesse momento, a gente discutir as possibilidades da escola para a humanização, para o sentido da vida. É importante ressaltar também que, a partir dos aspectos que devemos trabalhar, eu vou chamar aqui de 2 aspectos básicos para que nos ajude a encontrar a felicidade. Um é o perdão e o outro é a gratidão. Esses 2 aspectos, eles, ao serem identificados no nosso autoconhecimento e a necessidade de ampliar a sua utilização dentro do cotidiano das nossas vidas, vai colaborar diretamente para que nós possamos ser pessoas melhores. Nós temos aqui no chat alguns comentários, onde nós temos aqui a professora Maria Eridan, lá do Rio Grande do Norte, nossa gratidão por estar acompanhando. Nós temos aqui o Wilson Batista Martins, é um psicólogo lá de São Paulo, que também está nos acompanhando, e os demais amigos e pessoas que estão acompanhando, aí o Michel, a Andreane, a Joana, dentre outros. E dizer que o sentido da vida perpassa pela identificação e como eu posso colaborar para a sociedade. Muitas vezes nós temos pessoas que aceitam cargo diretamente pelo valor financeiro e não pelo intuito e pela possibilidade de ajudar a desenvolver os aspectos sociais, a melhoria da qualidade de vida, a melhoria dos aspectos educacionais, trazer conhecimento para quando se trata diretamente de um ambiente escolar. Mas se nós ficarmos ligando o sucesso e a felicidade diretamente aos aspectos financeiros, nós não vamos conseguir encontrar a felicidade pautada que, como eu falei no início, vem sendo a grande busca da humanidade desde o início dos contextos escolares, na Grécia Antiga, pelo contexto ao longo da história. Na Grécia, as questões mais caras da filosofia grega era encontrar questões para o ser. Né? O que é o ser? Quem é o ser? Né? O que é este ser? Né? Quem somos nós? Segunda questão era o conhecer. A gente conhece alguma coisa? Conhecemos alguma coisa? Né? É possível conhecer? Né? O que nós conhecemos? Existe o conhecimento? O que é o conhecimento? E o agir? A maneira mais adequada de agir, né? Porque como a maneira errada, a maneira certa de agir, a maneira mais adequada, né? Então, daí nós temos a origem da moral e da ética, né? E no campo do conhecimento, do conhecer, nós temos a epistemologia, né? E no campo do ser, nós temos um pouco dessa bifurcação, a gnosiologia, né? Saber quem somos nós, né? E essa reflexão, essas questões, elas não foram apontadas, não chegamos hoje ao conhecimento disso. Nós não conhecemos, não chegamos, não finalizamos essas questões. Elas continuam tão atuais como naquele momento, né? Então, essa é uma questão, né? Então, tem um elemento importante que é o seguinte: em comunidades pequenas, onde as pessoas encontram-se mais, onde as pessoas vivem mais, onde as pessoas participam intensamente da vida do outro, né? Elas conseguem refletir sobre si próprio, né? Mas assim, tem uma questão muito
muito importante, né, nessa questão do conhecer, né? O conhecer, ela não é um exercício que se faz, né? Mas ela é um exercício que passa pela disciplina, passa pela reflexão, pela leitura, pelo diálogo, pelo encontro com o outro, pelo compartilhamento, né? E às vezes, por exemplo, essa palavra tão grande que é o respeito, que vira um discurso de TV, um discurso ideológico, né? Na verdade, isso esconde a realidade, né? Que às vezes você pode fazer uma performance, performar um respeito lá fora e dentro você não se respeita, né? Então, respeito vai por conhecer o seu corpo, por estabelecer uma comunicação com o seu corpo, né? Por saber quando está passando dos limites, né? Então, às vezes, nós fazemos um discurso do respeito e a gente bebeu demais, a gente comeu demais, a gente não respeitou o nosso corpo, a gente fica doente porque não respeita o nosso corpo. Então, nós temos o respeito, ele vai muito além disso. O respeito com os animais, o respeito com as plantas, o respeito com a atmosfera familiar, o respeito com tudo. O respeito é essa capacidade de você interagir, de dar uma boa noite, de dar um bom dia, né? De sim fazer uma oração, né? Sim, de refletir sobre essas questões mais, vamos dizer assim, sobre a espiritualidade, né? Então, tudo isto é importante, né? A alteridade é importante, né? Se comunicar com o outro. A comunicação, portanto, quando você tem uma pessoa, ou você tem um grupo de pessoas, de jovens, que se comunicam, né, com base numa disciplina, numa linguagem assertiva, você vai ter um grupo de jovens muito mais, vamos dizer assim, fortalecidos, né? Não gostaria de usar a palavra empoderados, porque não se dá poder a ninguém, né? Não se dá poder a ninguém. Eu não creio que se possa dar poder a alguém, né? Então, eu vejo dessa maneira, que nós temos um longo caminho, nós temos muito trabalho a fazer sobre a educação de si, né? Porque nós trabalhamos uma educação para si, para o outro, mas não trabalhamos uma educação de si, né? É importante a gente lembrar que a escola ela pode ser vista e trabalhada de vários aspectos, né? Vimos na visão de Althusser que a escola ela é um aparelho ideológico do Estado. Então, por esse motivo, nós encontramos várias dificuldades a serem enfrentadas todos os dias, para que possamos ter uma educação mais justa, uma educação mais igualitária, ou até mesmo se pensar na visão de Gramsci, né? Uma escola única, onde seria uma escola tanto para pobres como uma escola tanto para ricos, dentro de um contexto educacional que se poderia mesclar o conhecimento em um local único. Agora, o que nós temos visto ao longo da história da educação brasileira são contextos diferentes. Algumas escolas especificamente por uma classe social e outras onde nós temos aí umas escolas onde parece que o conhecimento ele sempre vai chegando de forma mais precária, com falta de funcionários, com falta de estrutura, com falta de professores. Porque nós temos uma estrutura hoje, por exemplo, de uma educação no ensino fundamental de 9 anos, mais 3 a 4 anos no ensino médio, onde a gente fica patinando com ações que poderiam ser desenvolvidas em um período de tempo mais curto. Tem autores que, como a própria Esther Buff, defendem que o ensino médio deveria ser em um espaço de tempo menor, talvez não tão acelerado como defendem alguns autores, mas com uma ampliação dos aspectos da permanência do aluno na escola, como nós vamos manter o aluno frequentando as aulas, a questão da merenda, a questão dos aspectos
estruturais, onde nós temos, historicamente, principalmente aqui na região e no ensino médio, altos índices de evasão e abandono, principalmente das escolas de ensino médio. E o que se tem feito para dar sentido à vida desses alunos, para que eles possam não só ingressar, mas ter a possibilidade de permanecer na escola e concluir, pelo menos, o que chamamos de educação básica, que é o básico ali para que se possa ingressar inicialmente no mundo do trabalho. Parece que nós fazemos as coisas ao contrário, o sentido da vida está voltado primeiramente para o trabalho e depois para o estudo. Então, nós estamos regredindo ali para o século XVI, XVII, onde poderíamos estar avançando na qualidade da educação, e temos visto que os países que se desenvolveram, tanto economicamente como socialmente, investiram principalmente na educação básica. Certo? É interessante, o Wilson Batista está falando das questões sobre as questões dos direitos e deveres, né? Eles nunca tiveram em ponto de equilíbrio. Aí, Wilson, e não vão estar, Wilson. E eles nunca vão estar, certo? Eles nunca vão estar, porque é uma ideia que a gente tem, é uma compreensão teórica que a gente tem, mas essas condições essenciais, efetivamente, elas nunca vão se dar. Agora, a grande questão que está aqui é, para além dos direitos e dos deveres, o que pode ser feito, né? Para além do que está estabelecido nas leis, nos procedimentos, nas orientações, nas normativas técnicas, o que pode ser feito, né? Eu tive a grata surpresa esta semana, né? Aliás, né? Com um colega nosso de uma escola aqui de Altamira, né? Que recebeu uma manifestação do FNDE pelo trabalho fora do comum que foi feito numa escola em Altamira, né? Quer dizer, quando há um cenário geral nesse país, um país muito grande, né? Com milhares e milhares de escolas que efetivamente não conseguem esse resultado, né? Então, não obstante essa questão dos direitos e deveres, do que fazer? Fazer, ir para cima, né? Eu queria colocar algumas questões, por exemplo, como empatia, né? O cuidado, a cultura da paz, né? Vocês devem estar achando que eu estou ficando louco, mas não, né? Na verdade, eu tenho essas leituras todas da política, da institucionalidade, etc. e tal. Vocês me conhecem minha trajetória. Mas hoje a minha reflexão está caminhando mais nesse aspecto, né? Talvez vocês estejam dizendo, mas ele está recuando, ele está centrando a análise dele no indivíduo, né? É uma compreensão apolítica, etc. e tal, né? Porque o mundo gira a partir, né, das condições materiais de existência. Não, é isso mesmo que eu estou questionando. É isso mesmo que eu estou questionando. Porque as nossas condições materiais de existência, elas nunca vão estar, vamos dizer assim, satisfeitas. O ser humano, ele não se satisfaz. Se você pegar e der R$1 milhão aqui para um, daqui a pouco ele já gastou, ele quer mais 2 e assim por diante, né? Se isso realmente, efetivamente mudasse a sociedade, eu creio que, né, alguns países no mundo não voltariam a ter os problemas que sociedades pretéritas tiveram, conviveram, superaram e voltaram novamente, né? Então, a partir desses últimos meses, né, especialmente com a questão da pandemia, eu já estou demarcando o espaço teórico, né, nesse campo da formação universitária, que trabalha, para além da dimensão política, essas questões da espiritualidade, da individualidade, da realização humana, da interioridade, né, da alteridade, né, da cultura de paz, da empatia e dos valores em educação, né? São coisas que estão me mobilizando agora
para ir além, né? Não que eu não estou negando esse debate, ele é importante, né? Mas para além disto, né? Bem, estamos com o tempo avançado, que a ideia é sempre deixar o tempo com 50 minutos. Hoje nós já estamos com um tempo bem maior, graças à colaboração daquelas pessoas que estão mandando mensagem, participando do debate. E, para concluir... Para concluir, nós temos uma interação boa. A Marinês está conosco, a Marinês lá das Capemba, né? Que tem feito um trabalho maravilhoso com a educação via internet, né? A educação nos veículos remotos, né? Educação remota, né? Queria dar os parabéns a ela está super curtida. Compartilhe tudo da Marinês, compartilhem também, né? O Wilson também está colocando aqui que efetivamente educar dá trabalho, né? E são muitos que dificilmente desejam que o povo seja verdadeiramente educado. Vamos lá, Wilson. Vai sempre ter gente que não vai querer, e vai ter sempre gente, talvez uma pequena percentagem, né, que vai estar focado nessas questões das escolas pequenas, das escolas do campo, das escolas rurais, né, dos pequenos bairros, né, e das escolas grandes também, né. Então, eu creio que todos nós vemos uma história bem pequena de escola, né. Os que estão na minha fase de idade, né, vieram de escolas escola do Rio, né, escolas pequenas. Então, essa reflexão que eu gostaria de fazer com vocês hoje sobre o sentido da vida e dizer que cada um de nós tem um tesouro, tá? Que cada um de nós é uma pequena centelha divina. Uma pequena centelha divina que está dentro de nós. Nós precisamos tomar conhecimento desta centelha divina, porque esta centelha divina, ela vai nos projetar para frente. Essa é uma questão fundamental para mim. No momento que eu redescubro o calor desta centelha, que eu descubro o potencial individual, né? Eu começo a encontrar comigo, e encontrando comigo, eu compartilho com o outro. Não há como compartilhar o que eu não tenho. Eu só compartilho aquilo que eu tenho. Se eu tenho paz, eu vou compartilhar paz. Se eu tenho alegria, eu vou compartilhar alegria. Se eu tenho amor, eu vou compartilhar amor. Se eu tenho silêncio, se eu tenho, né, a paz profunda, eu vou continuar compartilhando essa paz profunda, né? Jacques, depois a gente faz uma rodada de conclusão. Não, para concluir, eu só quero deixar aqui o meu agradecimento e minha gratidão para todos e dizer que esses debates eles estão iniciando e já convidamos cada um de vocês futuramente para a gente sentar e ampliar esse debate, porque nós não queremos estar dentro dos aspectos da gestão somente pela questão financeira, mas por ter a possibilidade de fazer a diferença, seja ela pequena, mas que seja uma mudança inicial que possa envolver os demais, para que a gente possa trazer uma educação pública, gratuita e com uma melhor qualidade para os nossos alunos. Por último, gostaria de dizer que o meu campo de atuação é gestão, né, educacional, planejamento e gestão educacional, né? Então, eu transito, sim, por esses campos, né, da política, da gestão, da administração, mas hoje eu compartilhei um pouco esta dimensão que é muito cara para mim, né? Então, eu gostaria de estender a todos vocês a paz profunda, né, o amor incondicional. Gostaria de compartilhar com vocês a gratidão e todos esses sentimentos que estão dentro da gente, que muitas vezes a gente tem vergonha de falar, a gente fica acanhado, né? Mas é só um exercício. Experimentem exteriorizar isso. Depois da vergonha, isso passa e te traz realmente uma paz, uma tranquilidade.
Então, é isso que eu desejo a todos nós nesse momento difícil pelo qual a gente está passando, né? É isso. Uma boa noite a todos. Né? Eu quero externar aqui uma palavra que o professor Alberto Blanco compartilhou comigo em uma aula durante a pandemia. Eu quero dizer para vocês a citação que ele disse, que nós somos mais fortes do que esse momento. E com certeza vamos vencer juntos esse momento difícil. Uma boa noite a todos. Nosso muito obrigado. Para que a pessoa Marinês.